Ainda de pé, abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo 8, nós vamos ler do verso 23 ao verso de número 27. O tema da mensagem hoje é o mesmo de domingo, né? Exigência. Existem exigências de Deus para nós. Quantas exigências, né? Você que é crente, você que é servo, entenda que existem exigências de Deus para você. A palavra nos revela isso, né? Aquele que está em Cristo, ele precisa se tornar numa nova criatura. Novos conhecimentos, novos propósitos, novos sonhos, novos endereços, porque quando velha criatura éramos, nós acessávamos endereços que hoje não podemos mais acessar. Então você precisa acessar novos endereços, né? Como a rua Tenente João dos Anjos 132, Filadélfia, Grande Rio. Então tudo se torna novo, mas não se torna novo automaticamente. Se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. E a exigência de Deus para nós é uma vida de leitura da palavra, uma vida de oração. E em 2 Coríntios 5,17 vai dizer que as coisas velhas se passaram. Mas como acontece isso, pastor? É automático? Não, eu tenho que deixar e buscar as coisas novas. Se você, como velha criatura, não tinha o hábito da leitura da palavra, hoje em Cristo, você precisa ler a palavra. Se você é crente e ainda não tem uma Bíblia, olha, hein? Você está em risco. Você precisa ter uma Bíblia e ler, porque o que mantém o servo de Deus de pé é a vida de oração, a vida de leitura da palavra. Se eu não tenho vida de oração e não tenho leitura da palavra, eu não vou permanecer de pé, porque a gente não vive com Cristo só pela emoção. É uma decisão, eu decidi entregar a minha vida para Cristo, e eu preciso então buscar essas coisas novas, que são exigências de Deus. E hoje eu quero falar mais uma vez sobre essa questão da exigência de Deus para nós, né? Eu vou trabalhar esse texto de Mateus 8, 23 ao 27, que diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e se fez grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Podeis assentar? Aqui nós temos um fato em que Jesus está junto com os discípulos, atravessando o mar da Galileia. Jesus estava alcançando muitos seguidores. Jesus inicia a sua vida profética. Mateus vem relatando os fatos de Jesus, e muitas pessoas começaram a segui-lo. O capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7 tem o tal do Sermão do Monte. Jesus está no monte ensinando os seus discípulos, e uma multidão também o ouvia. O capítulo 8, que nós estamos tratando, no capítulo 8 Jesus desce do monte. E ao descer o monte, primeiro vem na direção dele um leproso. E o leproso se dirige ao Senhor, o adora e diz para o Senhor: se tu quiseres, pode me curar.
Jesus então toca naquele homem e torna aquele homem limpo. Imediatamente ao ser tocado por Jesus, aquele leproso ficou limpo. Jesus continua sua caminhada e entra em Cafarnaum. Ao entrar em Cafarnaum, um oficial romano, um centurião, se dirige ao Senhor e pede para que Jesus pudesse curar o seu criado, paralítico. E Jesus então decide curar o paralítico e decide ir até a casa do centurião. Mas o centurião, ele libera a palavra para o Senhor: não, eu não sou digno de recebê-lo na minha casa. Eu sou oficial, eu sou homem que estou debaixo de ordens e também dou ordens. E assim como eu falo para os meus servos, faz isso e eles fazem, o Senhor pode liberar uma palavra e o meu criado ficará curado. Jesus se impressiona com a fé daquele homem. E Jesus disse: nem em Israel vi tamanha fé. E Jesus libera o centurião e diz para ele: seja conforme a sua fé. E o criado do centurião foi curado. Jesus continua, entra na casa de Pedro e cura a sogra de Pedro. Muitos enfermos, endemoniados são levados até Jesus. E Jesus cura de suas enfermidades, repreende os demônios da vida daquelas pessoas. Jesus ensina aos seus seguidores como deveriam segui-lo. Até que Jesus percebe que todos esses fatos, todos esses acontecimentos, começou a atrair muitas pessoas. E Jesus então chama os seus discípulos para atravessarem o mar da Galileia. E Jesus dá uma ordem aos discípulos: passemos para outra margem. Jesus entra no barco, os discípulos entram com ele também, e eles começam a navegar. No meio da navegação, uma tempestade. Os discípulos apavorados por causa da tempestade. A Bíblia vai dizer que as ondas batiam no barco com violência. Imagine numa tempestade, num barco, no mar, e você preocupado, e os discípulos preocupados. E onde está Jesus? Jesus está dormindo. Os discípulos tentaram lutar contra a tempestade, mas não conseguiram. E eles então desceram no barco e foram acordar o mestre. Em Marcos, no Evangelho de Marcos, vai dizer que os discípulos, quando vão acordar o mestre, eles começam a dizer para o mestre: não te importa que pereçamos? Jesus, ao acordar, olha para aqueles homens, discípulos, e diz para eles: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Jesus vai até o barco, ele estava dormindo na polpa do barco, e ele se levanta, diante do mar e do vento, repreende os dois. A Bíblia vai dizer que houve grande bonança naquele momento. Os discípulos, de apavorados, maravilhados. E eles disseram: quem é esse? Que até o vento e o mar, os ventos e o mar, lhes obedecem. Ficaram maravilhados pelo que Jesus havia feito. Mas Jesus já havia feito muitas outras coisas maravilhosas. Os discípulos estavam caminhando com o mestre, e Jesus operava grandes milagres, mas agora Jesus está operando diante da natureza, e os discípulos ficaram maravilhados. Mas o interessante aqui é notar a fala de Jesus para os discípulos, porque Jesus vira para os discípulos e libera esta palavra: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Vamos pensar, qual de nós que estando numa tempestade no barco não iria buscar Jesus? Quem aqui não iria buscar? Levanta a mão, eu vou abaixar a minha. Se eu estou num barco, estou no meio da tempestade, claro que eu vou buscar o mestre. O mestre está junto comigo, está no barco. Mas essa fala de Jesus
mostra que ele queria ver nos discípulos algo diferente. Aquela tempestade não foi em vão. Entenda uma coisa, nada pega Jesus de surpresa. Nada. Jesus não ficou surpreso por encontrar aquela tempestade. Os discípulos, sim, ficaram surpresos. Tempestade acontece de uma hora para outra, né? Principalmente quando a gente está no verão. Você sai de manhã, aquele calorzão, estalando. Daqui a pouco, coisa de 5 minutos, o tempo vira, o céu se fecha, e aquele temporal, daqui a pouco abre tudo de novo. Aquele sol de novo. Os discípulos foram surpreendidos, mas Jesus não. Mas Jesus ficou incomodado. Por que os discípulos chegaram para ele daquela forma? E ele libera esta palavra: porque sois tímidos, homens de pequena fé. Quando Jesus libera essa fala, eu percebo que existe exigência de Deus para os discípulos e também para nós. E qual é a exigência de Jesus para os discípulos e para nós hoje? Uma mudança de comportamento. Você vai entender. Por que Jesus fala para os discípulos? Porque sois tímidos e homens de pequena fé. Jesus queria ver nos discípulos um outro comportamento, uma outra atitude. E Ele exige isso de nós. Vamos pensar, irmãos, vamos pensar. A Bíblia não fala aqui que os discípulos, antes de passar essa tempestade com Jesus, eles tiveram outras tempestades. A Bíblia não fala. Mas os discípulos eram pescadores. Pedro, filho de João, o pai era pescador, ele era pescador. Aquela região da Galileia, ela era cercada pelo mar, ou um grande lago, que era conhecido como Mar da Galileia. Uma das profissões mais comuns ali na Galileia era a pescaria. Eles eram pescadores. Mas pensa comigo, eles passaram essa tempestade com Jesus. Mas será que eles não tiveram também, antes de encontrar o Mestre, passado também por uma tempestade? Vamos pensar. A Bíblia fala isso, pastor? Não, mas vamos pensar, irmãos. Eles eram pescadores. Penso eu que eles já tiveram em algum outro momento anterior passado também por uma tempestade. Pastor, o senhor tem certeza disso? Não, mas eu posso pensar, eu posso conjecturar. Para tentar te explicar o porquê dessa mudança de comportamento. Imagine os discípulos, ou aqueles homens antes pescadores, encontrando uma tempestade. Muitos pescadores costumam pescar na madrugada, que costumam pegar muito mais peixes, né? Nós temos alguns pescadores aqui. É bem melhor na madrugada, não é isso? Leandro está aqui. Mas também pesca durante o dia. Mas a melhor pescaria é à noite. Mas independente da noite ou do dia, penso eu que aqueles homens enfrentaram alguma tempestade. Tanto que na Bíblia nós temos os discípulos passando por essa tempestade e também por uma outra tempestade. Quando Jesus libera eles, eles vão navegando, Jesus vai orar no monte. Na quarta vigília da madrugada, já amanhecendo, Jesus vai ter com os discípulos. Como Jesus vai? Por sobre as águas. Pedro, naquele momento, tem aquela oportunidade de andar sobre as águas. Então a Bíblia relata como a primeira tempestade dos discípulos ao lado do Mestre. Mas eu penso que eles tiveram também outra. E passando por tempestade sem o Mestre, qual era o comportamento deles? De desespero. De desespero.
Quem não passa uma tempestade e entra no desespero? Eles entravam também. Só que naquele momento era algo diferente. Por que diferente? Porque Jesus estava com eles. O mestre já havia feito coisas grandes, maravilhosas, milagres que o mestre havia operado, e eles caminhando com o mestre, deveriam naquela tempestade reagir ou agir diferente. Porque naquele momento Jesus estava com eles. E quando Jesus fala, homens tímidos de pequena fé, porque o comportamento que eles tiveram foram os mesmos comportamentos, ou o mesmo comportamento, quando não tinha um mestre do lado. Só que o mestre está com eles agora. E o mestre não esperava o comportamento que eles tiveram. Que comportamento? De buscar Jesus? Não. Mas da forma que eles foram a Jesus. E qual foi a forma que eles foram a Jesus? Vamos morrer. Tudo vai acabar. Ei, se Jesus está no barco, pode parecer o fim, mas Jesus pode mudar tudo. Então quando Jesus fala e libera aquela palavra, homens de pequena fé, é porque Jesus queria ver naqueles homens um comportamento diferente, porque agora o mestre estava com eles. E penso eu que Jesus estava vendo neles o mesmo comportamento, quando eles enfrentavam tempestades sozinhos. Sabe qual é a exigência de Deus para nós? Mudança de comportamento. Sabe o que é isso? Muitos estão agindo hoje da mesma forma que agiam antes. Jesus está no barco com você. Tem gente enfrentando tempestade hoje, que estão tendo o mesmo comportamento que tinham quando não tinham Jesus do lado. Jesus hoje está no barco, irmãos. Jesus hoje está com você. Você caminha com Cristo. E como era outrora sem Jesus, quando passava por tempestade? Era desespero, era preocupação. Mas agora você não está sozinho, sozinha. Jesus está contigo no barco. Jesus está caminhando ao teu lado. Quando passares por tempestade, não reaja como reagia antes, mas reaja diferente, reaja com fé. É essa mudança que Jesus quer ver em nós. Quando havia briga dentro de casa, no relacionamento conjugal, como que era antes de ter Jesus? Panela voava, né? E agora Jesus no barco? Panela não pode voar não, irmãos. Tem gente que está reagindo hoje da mesma forma que reagia lá no passado. Os discípulos reagiram àquela tempestade, porque, irmãos, vamos pensar, quem não buscaria Jesus naquele momento? Só que eu percebo que Jesus está cobrando deles o comportamento diferente. Mais à frente eu vou falar dessa questão de buscar o mestre. Então tem muitas pessoas que estão reagindo hoje como reagiam antes. Por exemplo, hoje você tem uma oportunidade de emprego, só que sem Jesus você mentiu no seu currículo. Não, coloca aí que eu tenho essa profissão, que eu fiz esse curso. E agora? Agora com Jesus, tem mentira no currículo não, irmãos. Entende que Jesus quer de nós um comportamento diferente, uma exigência, um desejo do mestre, que venhamos nos comportar diferente. Antes de Jesus, quando acontecia algo na vida dos outros, você contava para todo mundo. E agora? Bico fechado, ora por essa pessoa que está passando um problema ou a dificuldade. Então tem muitas pessoas reagindo como reagiam antes. Pastor, estou desempregado, desempregada. Como é que você reagia antes? Acabou tudo, perdi tudo. E agora? Deus me tirou de lá para me colocar num lugar ainda maior. Eita! É agir pela fé, irmãos. Entende que essa reação tem que ser outra.
Antes brigava com o filho, mas não tinha Jesus. Hoje é diferente. Então entenda, você que está em Cristo, qual deve ser a sua reação hoje, diferente das reações anteriores. Hoje você tem uma oportunidade de ter vantagem financeiramente, mas está errado. Não haja assim. Recuse. Antes, a oportunidade de ter uma vantagem licitamente, você entrava, você metia a mão, você pegava o recurso. E agora? Agora não, agora é diferente. Você vê a oportunidade, mas você pega e fala: isso não me pertence mais. Anteriormente, acontecia um problema, vou desistir, vou parar. E hoje? Tem muita gente assim hoje. Porque outrora, sem Cristo, qualquer probleminha, qualquer desafio, vou parar, vou desistir. E hoje, pastor? Hoje não para não, irmãos. O Senhor diz para você hoje: marche. Como Jesus disse para o povo de Israel, quando estava diante do Mar Vermelho e o exército de Faraó atrás. E eles pararam para orar. E Moisés consulta o Senhor, e o Senhor fala: diga ao povo que marche. Então hoje você não pertence mais àquele grupo que desistia. Hoje você pertence a um grupo que marcha, independente da situação ou das circunstâncias. Você precisa marchar. Como é que está o seu comportamento hoje? É o mesmo comportamento de outrora, sem Cristo? Qual o seu comportamento hoje? Jesus está no barco. Jesus está no barco. E o seu comportamento tem que ser diferente. A enfermidade chega, pode chegar para todos nós. E como é que você vai ter que reagir? Com fé. Deus está no controle. Deus está no controle. Orando sempre, jejuando, buscando a santidade, mas sempre desfrutando da paz que vem do Senhor. Sempre, irmãos. A paz que Deus nos prometeu, João 14, 27, se eu não me engano, o Senhor, Ele libera para nós: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, a minha paz vos dou. E a paz que vem de Deus, não é só naquele momento que tudo vai bem. Já viu que tem um montão de irmão, um montão de crente, desculpe falar, mas tem que falar para crente, né? Que busca o fruto do Espírito, mas no momento que ele tem que demonstrar o fruto do Espírito, ele reage diferente. No momento que tem que demonstrar o autocontrole, o domínio próprio, a mansidão, ele se ira, briga. Mas no momento que você é aprovado, você reage da mesma forma que reagia antes. Não, irmãos, a sua reação hoje é outra. As pessoas que te ferem, outrora você também feria. Hoje não, Jesus está no barco. Você tem que orar, você tem que liberar o perdão. A reação é outra. A reação é outra. Não pode ser a mesma reação. A reação precisa ser outra. Então a exigência de Deus para os discípulos naquele momento foi ver neles mudança de comportamento. Por isso que eu queria trazer, esse pensamento. Como seria a atitude deles passando por uma tempestade antes de Jesus? Penso eu que como pescador, eles tiveram esse momento ruim também. E reagiram da pior forma possível. Vamos morrer. Acabou tudo. Vamos ao mestre porque ele está lá e não se importa que estamos perecendo. Vamos ao mestre, vamos morrer. Calma aí, não haja assim não. Antes vocês estavam só. Hoje você tem um Deus Todo-Poderoso do seu lado. Imagine Jesus falando para os discípulos. Nós temos algo resumido,
Mas imagine naquele momento Jesus falando com os discípulos. Ah, pastor, mas o que está na Bíblia aí não é a Bíblia, é a palavra de Deus. Mas Mateus, quando escreve esse fato, ele escreve quase 50 anos depois da morte de Cristo. O livro de Mateus, ele é anos à frente, né? Havia uma necessidade dos apóstolos deixar algo para a igreja. Então, quando Jesus estava fazendo um milagre ou falando, não tinha ninguém copiando o que ele estava falando, não. Depois de anos, Mateus escreve, mas imagine Jesus conversando com eles e vendo a reação deles. Então mude o seu comportamento diante das perdas, diante das conquistas. Entenda que mesmo diante das perdas e diante das conquistas, Jesus está no barco. Jesus está no barco. Reaja diferente. Tem hora, irmãos, que parece que o velho homem vai vir à tona e aí a gente lembra: Jesus está no barco. Tem momento da vida que o velho homem quer sair, quer explodir, e aí você: Jesus está no barco, meu comportamento é outro. Se o comportamento é o mesmo, tem algo aí que não está legal. Se ainda está se irando, se ainda está agindo como velha criatura, Jesus exige de nós um novo comportamento. Um novo comportamento. Se outrora você não tinha um hábito de participar de uma igreja, hoje você em Cristo precisa mudar esse comportamento, precisa estar no culto. Irmãos, tem gente que está em Cristo hoje, que age como pessoas que não tinham Cristo, que não tem Cristo, né? Porque quem não tem Cristo não tem desejo de estar na igreja. E tem pessoas que não mudam o comportamento. Tem Jesus, mas o comportamento é o mesmo. De quê? Eu vou na igreja, quando tiver vontade eu vou. Irmãos, quem ama a Deus ama a igreja. Quem ama o Senhor ama a igreja. E quem ama a igreja ama fazer a obra. Não tem como. Eu amo a Deus, mas não quero estar em comunhão, não. Não tem como, irmãos. Não tem como juntar, unir ou entender esse amor. Que amor é esse? Que ama a Deus e não ama estar na igreja, não ama vir ao culto. Que amor é esse? Mude o comportamento. Segundo, que Deus exige dos discípulos e exige de nós hoje: aprenda a lidar com o silêncio de Deus. Aprenda a lidar com o silêncio de Deus. Verso de número 24 de Mateus 8 diz assim: e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas, entretanto Jesus dormia. Tem tanta gente no meio de tempestade e Jesus está em silêncio. Silêncio. Pastor, estou orando, estou passando um momento difícil e Deus não responde. Aprenda a lidar com o silêncio de Deus. Os discípulos tiveram que ir até o mestre para acordá-lo, porque eles estavam passando momentos difíceis, risco de morte. O texto fala, né? A força das ondas batendo no barco, o barco quase virando, e penso eu, sem tantos recursos, né? Questão para salvar a vida, e o mestre dormindo. Quem já teve essa sensação de passar por um momento difícil, orar e pedir a direção de Deus e Deus não falar nada? Quem já teve essa sensação? Eu tive várias vezes. Várias vezes. Eu contei aqui uma vez, foi até, eu usei até como mensagem, né? A época que nós tivemos o Atos, e os 3 primeiros meses, né? O Atos nos deu muito trabalho, além do pé torto que ele teve.
nós tivemos que tratar com 7 ou 11 dias, ele teve que botar gesso do pé até a virilha, durante 4 meses usando gesso. Toda quarta-feira eu ia na Gávea para tirar o gesso e colocar outro. 11 dias de nascido, ou 7? 11 dias de nascido. Com 4 meses ele operou o pé, para alongar o tendão, para acertar o pé. E tratamos até 6 meses, da mesma forma. Tira o gesso na semana, na outra semana coloca. E além do gesso ele não dormia, e chorava, e muita dor. E certo dia, fomos dormir, ele não dormia, estava amanhecendo já o dia, e eu orando ao Senhor, e chorando, e falei para o Senhor: Senhor, fala comigo, me dá uma direção, já demos remédio, estou orando e nada. E aí Deus ministrou ao meu coração e falou assim: o meu silêncio não é sinal de abandono. O meu silêncio não é sinal da falta do meu amor por você. O meu silêncio não quer dizer que você está só. O meu silêncio não quer dizer que eu não esteja agindo. Aprenda a lidar com o silêncio de Deus. Tem gente que fala que Deus fala todo dia, toda hora. Sim, através da Bíblia, sempre. Mas que Deus revela e fala todo dia, toda hora. Que bom que fala com esse pessoal, né? Comigo não é assim não. Tem hora que Deus nem fala nada. E aí eu vou falar com Ele através da palavra, eu vou falar com Ele através da oração. Mas não é sempre que Deus fala, não. Aprenda a lidar com o silêncio de Deus. Como lidar, pastor? Quando Deus fala algo para você, acabou, é aquilo ali, não precisa falar mais. Você quer ver algo? Deus já falou e fala através das Escrituras que Ele está conosco. Você não tem certeza que Deus está com você? Quem tem certeza que Deus está ao seu lado? Acabou, Ele não precisa falar de novo. Ele não precisa falar mais. Entenda que mesmo estando na tempestade, Jesus está no barco. No início do texto, Jesus fala para os discípulos, né? Num texto anterior de falar com os homens e com um escriba, se eu não me engano, como ele deveria segui-lo, Jesus dá ordem aos discípulos para passar para outra margem. Jesus já falou. Mas agora temos uma tempestade diante de nós. Jesus já falou que vai passar para outra margem, acabou, não precisa falar mais. Tem muitas pessoas que Deus dá uma direção, que Deus fala algo, e essas pessoas depois querem outros sinais. Não precisa, Deus já falou. Senhor, prova que está comigo. Deus já falou, não precisa provar mais. Aprenda a lidar com o silêncio de Deus. Mas eu quero dizer, como Ele falou para mim, o silêncio dele não é sinal de abandono. O silêncio dele não é sinal da falta de amor por você. Ele te ama e não vai te abandonar. Interessante é ver Caleb. Josué 14, do verso 10 ao verso 14. Josué está diante de Caleb. E Caleb, naquele momento, estava com 85 anos. E ele está no momento a qual ele está perto, próximo de tomar posse de uma herança. Depois de 45 anos, ele libera uma palavra. E ele diz que estava tão forte naquele dia, quando no dia em que Deus falou através de Moisés, que ele tomaria posse da terra e da herança. Olha só, Caleb guarda algo durante 45 anos, que o profeta falou com ele. Deus não apareceu para Caleb e falou, através de Moisés, Deus fala para Caleb, tu tomarás posse dessa terra. Porque Caleb, quando vai espiar a terra, junto com outros homens, 12 homens vão espiar a terra, 10 quando voltam, Moisés manda esse povo espiar a terra de Canaã, que eles iriam tomar posse da terra.
Quando os 12 retornam, 10 dão palavra contrária. Josué e Caleb liberam palavras positivas. E porque eles liberaram palavras positivas, Moisés virou para Caleb e disse para ele: certamente tu tomarás posse dessa herança, da terra que você pisou. Ele recebe esta palavra. Durante 45 anos, ele não ouve mais nada sobre a herança, mas ele já tinha guardado no coração. Então, quando Deus fala algo com você, pode ter certeza, Deus está com você, Deus vai cumprir. Ele não precisa falar toda hora, não. É sempre bom ouvir Deus. Deus fala através da palavra, Deus fala através da palavra profética ministrada, mas tem gente pedindo ainda: Senhor, fala comigo de novo aquilo que o Senhor falou que ia fazer. Ele já falou, irmãos. Então, aprenda a lidar com o silêncio de Deus. Aprenda a lidar com o silêncio de Deus. Tem hora que você vai orar, vai buscar, e Deus não vai falar nada. E nem adianta ir lá no culto, lá da revelação, que também vai sair de lá frustrado, que Deus não vai revelar nada. E aí você vai ficar mais ainda caraminholas na cabeça. Irmão, esquece, Deus já falou. Deus já falou que está com você, Deus já falou que vai operar grandes coisas na sua vida. Pronto. Então essa é a exigência de Deus, né? Tanto a mudança de comportamento, como o aprendizado para lidarmos com o silêncio dele. E quantos, irmãos, e quantos momentos que a gente ora e Deus, só creia, né? Como o próprio Jesus falou para Jairo: creia somente. Creia somente. Não espere outra resposta. Deus já falou, irmão. Irmãos, Deus quando fala algo, Ele não precisa repetir. Já viu quando alguém promete, né? É mais o filho que fala isso, né? Pai, me dá isso. Não, eu vou te dar. Vai me dar mesmo? Tem certeza? Olhem, eu vou esperar, hein? Fala de novo, vai me dar o que mesmo? Não, eu vou te dar isso. Porque o homem é falho. Mas se Deus falou assim, vai que eu sou contigo, a porta eu vou abrir para você. Acabou, não precisa falar mais. Vai que eu estou à sua frente. Então entenda e aprenda a lidar com o silêncio de Deus. Terceiro, busque socorro no Senhor, mas com sabedoria. Qual é a exigência de Deus? A exigência de Deus para nós é que nós o busquemos, né, como o nosso socorro. Mas como eu tenho que buscá-lo? Com sabedoria, irmãos. Tem muita gente indo ao Senhor buscar algo, mas indo buscar de qualquer jeito. E aí esse qualquer jeito, né, além de falar sobre a questão da santidade, a forma de falar com Deus. Olha o texto de Marcos 4, verso 38, diz assim: e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Que é isso, pastor? Eles não foram buscar socorro em Jesus? Sim. Nós devemos buscar socorro em Jesus? Sim. Mas com sabedoria. De que forma? Porque com sabedoria, aqueles homens que foram buscar socorro, eles chegam para Jesus e falam: ei, não se importa com o que eu estou passando, não? Não é dessa forma que nós devemos buscar o socorro de Jesus. Tem gente orando e falando: Senhor, faça hoje, faz agora. Ei, não é assim não. Jesus não é servo, Ele é Senhor. Então aqueles homens foram, né, falar com o mestre, mas foram um pouco áspero. Não te importa que pereçamos? Às vezes a gente passa algo na vida e pensa ou fala, né? Jesus se preocupa não? Jesus está vendo não, Senhor? Quem nunca orou assim? Jesus, o Senhor não está vendo não o que está acontecendo? Jesus, olha para mim. O Senhor não se preocupa comigo? Ei, busque socorro, mas busque com sabedoria. Quando Jesus desce do monte, depois do Sermão do Monte, capítulo 8, logo no início, o verso 1, coloca aí para mim. Mateus 8, verso 1 até o verso de número 3, Jesus tem esse encontro com um leproso.
Imagine um homem leproso que não podia ficar junto com a sociedade, ele tinha que ficar separado, e naquele momento ele tem a oportunidade de chegar até Jesus, e olha o pedido daquele homem para Jesus. Olha a forma como ele se dirige ao mestre. Verso 1: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Olha a diferença. Olha a atitude. Então, quando buscamos socorro no Senhor, não é para implorar, não, para falar que Ele tem que fazer, não. Senhor, se Tu quiseres, se o Senhor quiser agir, se o Senhor quiser fazer, se o Senhor tiver de misericórdia e agir em meu favor e derramar da Tua graça, o Senhor pode. Aquele pedido moveu o coração do mestre. Paz, verso 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Eu sei, irmãos, que no momento difícil, a nossa oração, ela é porque dói. Mas entenda uma coisa, Deus sabe. Deus sabe. Tem gente que bota Jesus na parede. Se não fizer agora, para mim chega. Se o Senhor não transformar fulano, eu vou largá-lo. Aí ele vai falar: então larga. Tudo tem um tempo de Deus. Entenda isso. Então busque socorro no Senhor, mas busque com sabedoria. Você é servo, você não é Senhor. Ele é Senhor de nossas vidas. 4. Aprenda a lidar com a tempestade, ou com as tempestades. Aquele momento em que os discípulos estão passando pela tempestade, na verdade aquela tempestade era um ensinamento para os discípulos, e realmente foi, Os discípulos entraram na tempestade de uma forma e saíram da tempestade diferente. Entenda isso. Quando você entra numa tempestade, você entra de um jeito, mas você nunca sai igual. Nunca sai igual. Primeiro que a tempestade te dá a oportunidade de ver a mão de Deus sobre a sua vida. A tempestade te dá a oportunidade de viver os milagres de Deus. Mas a tempestade, ela faz com que você entre de uma forma e saia de outra forma. Imagine os discípulos no início da tempestade. Imagine os discípulos depois da tempestade. Quem é esse? Quem é esse? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Quem é esse? É ruim passar por tempestade. Ninguém gosta, nem eu. Quem gosta de passar por momentos contrários, momentos difíceis? Ninguém, irmãos, nem eu. Mas entenda que a tempestade, ela vai fazer isso com você. Você vai entrar de um jeito e vai sair de outro. Quem nunca passou um momento difícil que falou assim: passei, mas eu aprendi. Quem nunca falou isso? Aprendi. Saí mais forte. Agora eu já olho, já percebo algo, Não, da próxima vez pode deixar que já vou estar mais maduro, porque já passei por isso, já sei. Então eles passam pela tempestade, eles entram de um jeito e saem de outro. Então aprenda a lidar com as tempestades. Primeiro que são inevitáveis. Quem pode evitar uma tempestade? Quem de nós? Ninguém. Então você precisa aprender. Tempestades que vamos passar. Quando eu falo em tempestade, não quero levar também para essa questão de risco de morte, mas vamos pensar assim, problemas. Quem nunca passou um problema familiar, um problema no trabalho? Uma vez eu preguei sobre essa questão. Um problema na igreja, um problema com vizinhos.
Irmãos, todo lugar nós vamos passar por problemas. Enquanto você estiver nesta terra, enquanto você estiver vivo, os problemas vão aparecer. E você precisa aprender a lidar com eles. Porque se você não aprender a lidar com eles, eles vão te afundar. Os problemas, quando vêm, muitas vezes, fazem pessoas pararem de sonhar, desistir de propósitos, quando na verdade o problema só está te forjando para quando você alcançar o propósito, permanecer. Porque você vai chegar e vai alcançar o seu propósito e você não acha que lá também você vai ter problema. Ele assumiu como governador do Egito. Imagine se ele não tivesse todos os preparos. Como ele chegaria lá, como governador do Egito? Despreparado. Então, na verdade, o que a gente passa são oportunidades de aprendizado para chegarmos a lugares maiores. Para você não se frustrar facilmente, não se abater facilmente. Tem gente que qualquer coisa já abate. E aí, o que Jesus faz? Te prova. Para você ficar mais firme. Qualquer coisinha. Aí Jesus, espera aí que eu vou dar um jeitinho aí, que a hora que acontecer, que mexer, estou aqui. Ó, tá firme, irmãos. Tem crente que qualquer ventinho contra, eu estou indo. Nem falar, né? Meu irmão, aprenda a lidar com essa tempestade. E para terminarmos, a exigência de Jesus para os discípulos e para nós: saiba quem Ele é de fato, saiba quem Jesus é de fato. Entenda quem é Jesus na sua vida, entenda isso. Essa é a exigência de Deus para nós, entendermos quem Jesus é para nós. Olha os discípulos, o que eles disseram no verso 27. E maravilharam-se os homens dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Esse é o Todo-Poderoso, é o Criador, é aquele que tem um controle de todas as coisas, é aquele que age e ninguém pode impedir. Quem é esse? Então nós devemos entender quem de fato Jesus é. Ele é aquele que tudo pode, tudo. Você serve aquele que é o Criador, você serve aquele que é autônomo, ninguém pode impedir o agir dele. Ele é aquele que tem poder sobre a natureza, sobre a raça humana, sobre o ser humano. Ele pode tudo, Ele pode trazer à existência coisas que nós nem imaginamos. Ele pode trazer à existência, Ele pode tudo. Então saiba, irmãos, irmãs, quem você serve não é qualquer um. Você serve ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você serve o Deus Todo-Poderoso. Não temas, não se preocupe. Quem está do seu lado é o Criador. Quem está do seu lado é aquele que ama agir e operar milagres. Quem é esse? Ministério de louvor, por favor. Quem é esse? Quem é esse? Os discípulos viram tantas coisas. Jesus fazendo, né? Os discípulos aprenderam de Jesus no Sermão do Monte. Os discípulos viram Jesus curar o leproso, liberar uma palavra para curar o criado do centurião que estava paralítico. Os discípulos viram Jesus curar a sogra de Pedro. Os discípulos viram tantos outros milagres, mas ainda não sabiam de fato quem era o mestre. E eles ficaram surpresos
quando o mestre acalmou os ventos e o mar. Porque eles ainda não o conheciam totalmente. Nós, na verdade, não chegaremos ao pleno conhecimento de quem é o mestre, mas o que nós já sabemos, através das Escrituras, já nos deixa assim, de forma assim, alegre, em saber, irmãos, que não há outro como o nosso Deus, não há outro. Ninguém é como o nosso Deus. Onipotente, onipresente, onisciente, santo, fiel, tudo isso e mais alguma coisa, Ele é para nós. Exigência de Deus para nós, mudança de comportamento. Aprenda a lidar com o silêncio de Deus. Busque o Senhor como socorro, mas com sabedoria. Aprenda a lidar com as tempestades. E aprenda sobre quem é de fato Jesus a qual nós servimos. Pode aplaudir ao Senhor? Você pode ficar de pé?